Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã desse domingo, 30 de junho, agora na Espanha, 11 horas e 9 minutos, no Brasil, 6 e 9 da manhã. Gente, a BTC aqui no diário, depois de inacreditáveis 22 candles vendedores no diário aqui no Heikin Nash, a gente está desenhando o primeiro corpo real comprador. Seria o 23º candle vendedor se a gente não revertesse aquele doji da madrugada para esse corpo real, ainda timidamente comprador, mas está comprador. É muitíssimo provável que a nossa próxima parada seja pelo menos a mediana da banda de Bollinger aqui, fracionada na Fibo, que está lá em 65.700, mas na minha leitura isso aqui vai explodir em direção a 67, que é o patamar da VWAP mensal. Recuou um pouco, recuou para 66.800, é para lá que a gente está indo. Essa figura triangularizada aqui no 6 horas, ancorado na banda de VWAP mensal, está formando uma série de fundos ascendentes e topos que estão flat no patamar aqui da base da banda de VWAP mensal no gráfico de 6 horas. É muito provável que a gente bata em 62 e pouquinho, dê mais uma recuada, até porque a gente ainda está no começo do domingo, tem todo o dia de hoje ainda para esgotar essa acumulação, mas lá na abertura dos futuros asiáticos, na virada da VWAP de domingo para segunda, é que vai acontecer o mais interessante, que é a abertura do DXY. Se o DXY, que parece que está querendo pipocar, amanhecer, começar a negociação daqui a poucas horas, na abertura dos futuros asiáticos, se o DXY estiver lateralizando ou caindo, é bem provável que a BTC exploda para um patamar próximo a 67 mil dólares. Eu volto a alertar, as pessoas acham que vão encontrar tempo para embarcar, mas não vão. No 4 horas a gente está claramente desenhando uma cunha que tem por centro gravitacional a própria VWAP semanal. Aqui eu estou no 4 horas ancorado pela banda de VWAP semanal. Vocês veem que nesse momento a gente está tentando transpassar a própria VWAP semanal, que tinha baixado para 61.300, agora a gente está a 61.582. No intraday, a BTC segue desenhando aquela sequência de reguinhas. Isso é um verdadeiro silêncio que precede um grande esporro. No diário eu mostrei que a gente está, depois de 22 corpos reais vendedores no Heikin Nash, abrindo o primeiro corpo real comprador. No diário ancorado pelas 3 linhas do canal de Keltner e pela banda de Bollinger, ou pela nuvem de Shimoku, a gente claramente parece que está se desdobrando em direção à base da nuvem, depois dessa dupla garfada aqui na base dessa acumulação. Foi a agulhada de 1º de maio e a mega agulhada de 24 de junho, que fez um fundo em 58.402, agora está na hora de voltar a estressar a aresta superior, próximo a 72. Eu volto a alertar os senhores, a dominância da BTC está prestes a desabar. Vocês vejam que o corpo real vendedor dessa semana vai acabar desenhando um outro corpo real vendedor. E se a gente abrir um primeiro Morobuzu, nada segura a dominância, ela vai desabar. Lembrando que a queda da dominância não significa necessariamente queda na cotação da BTC. A queda da dominância da BTC só significa que a expansão do market cap das altcoins vai se desdobrar de forma mais explosiva e exponenciada que a própria expansão do market cap da BTC, que vai seguir subindo, mas acontece que o market cap da Bitcoin vai ocupar um espaço paulatinamente menor dentro do espaço do dentro de todo o market cap da criptografia. Ou seja, é bem provável que a nossa estação das altcoins esteja muito próxima de começar. Nesse momento é mais arriscado ficar de fora do que ficar embarcado. Então eu volto a alertar. Quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert, porque eu garimpei, eu selecionei as 40 melhores altcoins em potencial de retorno para esse ciclo. Não ousem ficar de fora, porque o que está acontecendo nos fatos só turbina toda essa análise gráfica que eu estou falando. Nos fatos, a Suprema Corte norte-americana derrubou a doutrina Chevron, impactando absurdamente o setor criptográfico. A Suprema Corte norte-americana, há quase 40, 50 anos, tinha sedimentado uma jurisprudência
que era seguida inclusive pela Suprema Corte, é ainda seguida pela Suprema Corte brasileira, no sentido de que se a interpretação de uma lei é controvertida, a interpretação dada por órgãos públicos, por agências reguladoras, goza de presunção de legitimidade. Eu vou repetir, a Suprema Corte norte-americana derrubou essa doutrina na última semana. A doutrina Chevron agora não está mais vigente na jurisprudência da Suprema Corte norte-americana. Isso deve impactar muito o setor criptográfico. Por quê? Porque quando a Suprema Corte diz que a interpretação dada pela SEC quanto às normas regulatórias de ativos, de securities ou de criptoativos, quando a SEC imprime uma interpretação, essa interpretação, junto aos tribunais, não goza mais de presunção de legitimidade. Basicamente, os tribunais têm que dar o mesmo peso à interpretação da SEC, tem que dar o mesmo peso à interpretação dada por um contribuinte, pela Coinbase, enfim. Basicamente, há agora uma paridade de condição, não há mais privilégios interpretativos. Ou seja, no Brasil, se o Congresso Nacional publica uma lei e a Receita Federal no dia seguinte expede um monte de instrução normativa, os tribunais federais no Brasil, os tribunais regionais federais, eles têm que atribuir presunção de legitimidade às instruções normativas da Receita Federal. Agora, nos Estados Unidos, isso não vale mais. Basicamente, a interpretação dada por agências e órgãos reguladores estatais tem o mesmo valor que a interpretação dada pelos particulares. Ou seja, os tribunais não podem atribuir presunção de legitimidade à interpretação dada pela SEC, que fica dizendo que o Cardano, o token de governança da Cardano, a ADA, é um security, um valor mobiliário, que fica inventando um monte de normativa, diz que a Link é um security. Enfim, todas essas barbaridades que a SEC acabou fazendo turbinou a derrubada da doutrina Chevron, que basicamente desrompe com um dos pilares do direito administrativo nos Estados Unidos. É absolutamente impactante. A decisão foi amplamente saudada pelos representantes da indústria criptográfica. É uma mudança brutal no approach da SEC em relação à criptografia, porque a SEC não pode mais ficar inventando, criando pelo em ovo, justamente por conta dessa condição que ela detinha, ultra privilegiada, de gozar de presunção de legitimidade da interpretação dada por ela, pela SEC. Agora isso não mais existe. E essa derrubada da doutrina Chevron vai acabar impactando outras Suprema Cortes pelo mundo afora. Porque o que a gente está vivendo hoje é uma absoluta polarização dentro de polarização não só política, mas há uma queda de braço de forças dentro das agências que basicamente essa queda de braço minou a legitimidade da interpretação. Agora os tribunais são livres para atribuir e não podem não podem atribuir presunção de legitimidade. Eles são livres e agora consideram as interpretações do particular e das agências reguladoras, são obrigados a considerar no mesmo nível de legitimidade. Ou seja, desrompeu com um dos pilares do direito administrativo norte-americano. E ainda na seara fática, o euro digital agora passou de uma fase de testes piloto e agora vai começar a ser testado pelas instituições financeiras da zona do euro. A zona do euro, através do Banco Central Europeu, deu um passo em direção a esse estado de vigilância que alguns representantes da indústria cripto estão chamando. Uma das características mais perturbadoras do CBDC da zona do euro, CBDC basicamente é uma stablecoin estatal, que não é stablecoin, na verdade, vai ser o euro digital, mas vai rodar em blockchain. Basicamente, uma das características mais perturbadoras é que essa blockchain vai ter um validador, que vai ser o Banco Central Europeu, exatamente como vai acontecer no Drex brasileiro. Mas, segundo
esse primeiro piloto ofertado pelo Banco Central Europeu, o Banco Central Europeu diz que vai limitar o montante de euros digitais que pessoas e corporações poderiam deter em suas contas. Lembrando, gente, que a principal consequência da chegada das CBDCs vai ser uma só. Grandes corporações vão basicamente, bancos, Goldman Sachs, Deutsche Bank, os grandes bancos que operam na zona do euro, Santander, enfim, o que eles vão fazer? Eles vão bloquear num smart contract quantidades absurdas de euros digitais e vão emitir stablecoins bloqueadas por um smart contract e pareadas a 1 para 1. Então vai ser exatamente como existe a USDT emitida pela Tether, vai ter o Euro-T emitido pelo Santander, ou Euro-S, e as pessoas basicamente vão gastar em stablecoins, pareadas a 1 para 1 e lastreadas num contrato inteligente. Então, as pessoas vão gastar euros embrulhados em em outros ecossistemas. É bem provável que os ecossistemas como Ethereum, Avalanche e Tron sofram um fork, um update e se adaptem à linguagem dos ecossistemas como o Drex, como o CBDC da zona do euro, e permitam essa interação com os contratos inteligentes dessas CBDCs. Então o que vai acontecer é o seguinte: como o estado de vigilância vai ser muito brutal para quem ficar usando só o euro digital na blockchain do Banco Central Europeu, basicamente as grandes instituições financeiras que estão ávidas por surfar aquela onda da taxa de juros que ainda não baixou, elas basicamente vão bloquear uma quantidade insana dessas CBDCs em smart contracts. Provavelmente eles vão bloquear títulos de curto prazo, como bonds, e vão ofertar, tendo esses recursos bloqueados e recebendo juros sobre os bonds, e vão ofertar euro embrulhado na rede Avalanche, euro embrulhado na rede Ethereum, e as pessoas na prática vão gastar o euro emitido na rede ETH pelo Deutsche Bank, o euro emitido na rede Avalanche pelo Santander. É isso que vai acontecer, é isso que eu estou tentando explicar para os senhores, que vai catapultar a quantidade de riqueza bloqueada nas DeFis de 96 bi para 96 tri. É isso que eu estou tentando explicar para os senhores. Essa reportagem que dá conta das características perturbadoras da CBDC só vai criar uma enxurrada de liquidez em direção a ecossistemas da Web3. Eu estou alertando aos senhores que não vai dar tempo para os senhores embarcarem. Quem não sabe o que comprar nesse exato momento, é só clicar no link abaixo, porque eu garimpei, eu selecionei as 40 melhores altcoins em potencial de retorno para esse ciclo, que vão justamente surfar essa mega onda de prosperidade que vai advir desse tipo de bizarrice, que é um dinheiro completamente programável, que será, na verdade, um espião da Receita Federal ou da Receita Espanhola na vida das pessoas. As pessoas vão basicamente fazer uso do euro, da stablecoin pareada ao euro emitida pelo Santander, pelo Deutsche Bank, pelo Sabadell, pelo BBVA. Ninguém vai ficar gastando em euro digital para tomar ali um auto de infração da Receita Federal Espanhola. É isso que eu tô querendo dizer para os senhores. E a Coinbase agora vai ofertar futuros perpétuos de Shiba Inu, Polkadot, Stellar, Avax e Link. Enfim, continua crescendo o mercado de futuros perpétuos. Na seara geopolítica e finanças internacionais, a crise do setor hipotecário comercial nos Estados Unidos está batendo forte nos principais bancos. Antes da temporada de balanços, que vai revelar perdas ainda não realizadas, que serão realizadas na casa dos trilhões, bancos como Citigroup e Goldman Sachs já desovaram 2,5 trilhões de dólares em hipotecas comerciais. Vem crise bancária aí. E uma reportagem na Bloomberg dá conta de que a substituição do Joe Biden a essa altura do campeonato é uma fantasia que os democratas deveriam abandonar. Basicamente é o seguinte, gente. A única democrata que poderia substituir o Joe Biden a essa altura do campeonato seria a Kamala Harris. Mas,
diante de um Donald Trump que na verdade está vindo como um trator esmagando tudo pela frente, colocar a Kamala Harris a essa altura do campeonato, com todo o respeito a Kamala Harris, que ela possui uma base muito fortalecida nos Estados Unidos, uma base de eleitores, o fato é que dificilmente ela conseguiria derrotar o Donald Trump. O país está polarizado, o Joe Biden goza dessa condição de presidente, e isso para alguns eleitores faz muita diferença, porque muita gente não quer ver mudanças drásticas no dia a dia, na realidade ali do seu cotidiano, e o que o Trump está prometendo são mudanças dramáticas, e esses candidatos que não querem mudanças dramáticas ficariam com Joe Biden. Agora, se entrasse a Kamala Harris, até esses votos seriam perdidos. Então, é muitíssimo provável que o Joe Biden fique até o final e perca. E provavelmente ele vai perder essa eleição para o Donald Trump. E a França vai às urnas para confirmar o favoritismo de Marine Le Pen, que com certeza vai esmagar o Macron, né, nessas eleições gerais que foram antecipadas por conta do fiasco que foi a eleição para o Parlamento Europeu, que basicamente deixou o partido do Macron com pires na mão. Se ele não convocasse, provavelmente no sistema semipresidencialista francês, ele sofreria uma moção de desconfiança, ele e o primeiro-ministro, o Gabriel, mas enfim, o fato é que a Kamala Harris, a Le Pen vai vencer as eleições na França, o seu partido, ela vai indicar o primeiro-ministro, provavelmente ela será a próxima presidente da França. Vamos ver como tudo, quem está esperando a guerra russo-ucraniana terminar, e a vitória do Donald Trump nos Estados Unidos e a vitória da Le Pen na França, basicamente vão colocar uma pá de cal nesse conflito, porque não vai chegar mais um centavo dos Estados Unidos, não deve chegar mais um centavo, pelo menos da parte francesa da OTAN, ou seja, gente, tudo vai caminhando pro final desse conflito no território europeu. Lá no conflito Israel, Hamas e Hezbollah, uma vitória da oposição, que está agora levando as eleições para o segundo turno, depois da queda do helicóptero com o Ibrahim Raisi, que faleceu e acabou provocando eleições antecipadas no Irã. Uma vitória da oposição provavelmente também colocaria um fim à ajuda financeira militar do Irã ao Hezbollah. É muito provável, gente, que esses dois conflitos terminem com essa nova configuração geopolítica que o mundo está formatando em muitíssimo pouco tempo. Nesse cenário, o sujeito estar desembarcado da BTC e do mundo cripto é uma insanidade. Quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo. Provavelmente agora a BTC só vai descansar no patamar da VWAP mensal, próximo a $67 mil. Daqui a pouco eu volto com SDAO, AGIX, Atom, AVAX, que está subindo 2,23% a 28,38%. Solana. E quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.